Olá pessoal, hoje vou fazer uma brevíssima apresentação falando um pouco sobre acupuntura e psicologia para que as pessoas entendam como é que a gente consegue fazer uma ponte entre essa ciência milenar, né, uma medicina milenar que é a acupuntura e a nossa psicologia atual. Então, para quem não me conhece, né, meu nome é Alberto Mauri, eu sou psicólogo aqui na cidade de Brasília e eu sou formado já há 24 anos na psicologia e como acupunturista há 17 anos. E eu venho fazendo essa ponte e venho fazendo esse trabalho já esse tempo todo. E eu tenho alguns vídeos em outros canais, no YouTube, e vocês podem lá estar vendo com um pouco mais de detalhes o que eu vou falar aqui hoje, tá? Então hoje é só para que vocês tenham uma noção geral como é que o acupunturista ou um psicólogo ele consegue fazer uma ponte entre essas duas ciências, tá? Então vamos lá. Bom, possivelmente vocês já viram, né, esse símbolo do Yin e do Yang, é um símbolo muitíssimo difundido no mundo inteiro, e eu estou colocando ele porque ele é o princípio básico de toda a medicina chinesa. Então, o lado branco representa o lado quente, o lado do dia, o aspecto Yang das forças, né? E o lado escuro como se fosse a noite, como se fosse o lado frio, como se fosse o aspecto chamado Yin, dentro da medicina chinesa, tá? Então, por que é importante? Porque toda a medicina chinesa, quer na acupuntura, quer mesmo até mesmo na fitoterapia, vai estar trabalhando com esses princípios dessas duas forças que na verdade elas não são contrárias, mas elas são complementares. E por isso que dentro de uma está o pontinho da outra. No nosso organismo, quando a gente pega, por exemplo, o nosso sistema nervoso autônomo, né, que nós temos o simpático e o parasimpático, é basicamente isso que eles fazem. Tá? Ou seja, o simpático ativa um elemento, por exemplo, quando nós temos uma resposta de medo, né, o nosso sistema todo ele se prepara para aquela situação de luta ou fuga, por exemplo, né, em uma situação de estresse ou de medo, e depois de passar a situação, aquelas contingências, o parasimpático vem para tentar equilibrar novamente o organismo daquele desequilíbrio que foi causado pela circunstância externa. Então, a busca da medicina chinesa, da acupuntura, é observando esses princípios que estão em toda a natureza, né, essas polaridades, e vai tentar fazer com que o organismo ele volte ao seu estado que a gente até pode chamar em uma linguagem atual, a busca da homeostase. Né? Muito bem, quando a gente está falando da acupuntura, que na verdade é milenar, como é que a gente faz uma ponte com o mundo atual? Primeiramente é o seguinte, toda a acupuntura ela é baseada nesses 5 elementos. Tá? No mundo ocidental nós temos 4 elementos que são os principais, né? Água, terra, ar e fogo, só que na medicina chinesa nós vamos ter 5 elementos. Tá? Então nós vamos ter aqui do lado esquerdo, né? Está um pouquinho pequeno talvez para vocês, mas aqui nós temos o elemento madeira, tá? E aí depois nós temos o elemento fogo, o elemento terra, o elemento metal e o elemento água. Cada um desses elementos aqui, eles são representados, né, por um órgão e por uma víscera. Então aqui a gente tem o órgão fígado na madeira e a víscera é a vesícula biliar. No elemento fogo, nós temos aqui o coração e o intestino delgado, né, o coração órgão e intestino delgado, mas aqui nós temos a peculiaridade, né, de ter também aqui o pericárdio, né, esse PC aqui é pericárdio, também traduzido como circulação sexo, e o TA, né, que seria como se fosse a víscera. Né? Aqui no elemento terra nós temos o estômago, o órgão, o baço pâncreas é a víscera. No elemento metal nós temos o pulmão e intestino grosso, e no elemento água nós temos aqui o rim, né, como órgão, e a bexiga como a víscera. Tá? Então cada um desses elementos aqui, tá? O TA é o triplo aquecedor, tá? Eu esqueci de falar aqui para vocês, tá? Então, cada um desses elementos aqui, eles são representados dentro de uma tabela. Aí nós temos aqui os elementos da natureza, são várias relações. E uma das relações que é feito, né,
que são feitas a esses órgãos e a essas vísceras, tá? São das emoções, tá? Talvez eu tenha esquecido de falar aqui, pessoal, é que cada um desses elementos aqui, cada um desse órgão e víscera vai ter os seus meridianos, tá? Que são os pontos que são colocados as agulhas, tá? Então, por exemplo, aqui o fígado, tá? O F1, o primeiro ponto do fígado, por exemplo, fica lá no nosso dedão do pé, né? Aí ele passa por todo o corpo, né? Inclusive ele passa pela cabeça, tá? Aqui o rins, por exemplo, ele também começa lá na planta dos pés, o R1, também ele sobe, né? Só que ele vai subir pelas costas. O estômago também começa lá no pé. E a gente não precisa fazer uma relação direta com o órgão, né? Nem deve ser feita, porque esses são meridianos que eles passam pelo corpo inteiro, tá? Então, só para que vocês entendam aqui, que vocês não são especialistas, né? O curso de acupuntura são 2 anos e a gente leva mais 10 para conseguir entender alguma coisa. Cada um desses órgãos e vísceras aqui, desses elementos, eles vão estar relacionados com uma emoção, tá? Então, o órgão fígado e a vesícula biliar, aliás, o órgão fígado, né? Ele vai estar relacionado com a raiva. O coração, a tradução é alegria, mas eu acho que assim, o que a gente pode entender como mais próximo é como se fosse uma euforia, tá? Quando a pessoa ela fica em um estado um pouco de desequilíbrio, assim, né? Um pouco eufórica, né? Porque cada dessas emoções ela tem um aspecto negativo, né? Então a alegria em si ela não seria, a gente não teria que harmonizar a alegria. A pessoa está alegre, né? Mas quando a pessoa está eufórica, né? Aí sim, tá um desequilíbrio. No elemento terra nós temos uma preocupação que são aquelas pessoas que ficam ruminando, né? A pessoa, quando ela está com esse elemento aqui desequilibrado, é uma pessoa que ela não para de pensar, o pensamento está repetitivo, está ruminando, né? E no elemento metal, né? Pulmão e intestino grosso aqui, né? Nós temos aqui a tristeza, a melancolia, e no elemento da água nós vamos ter o medo como um dos principais. Tá? Então, na medida em que um acupunturista ele percebe a predominância de uma dessas emoções aqui na pessoa, ou de muita preocupação, ou de muita raiva, ou de muita tristeza, vai estar buscando equilibrar em conformidade, inclusive, com esses 5 elementos, porque um aqui está gerando o outro. Eu não vou entrar aqui, tá? Porque isso é uma aula de um final de semana, no mínimo, né? Para a pessoa entender aqui esses 5 elementos, para que vocês entendam esse gráfico e saber que na acupuntura, milenarmente, os chineses já se preocupavam com as emoções e associado na medicina chinesa, tá? Muito bem. Agora, um livro que eu tenho adotado desde que quando eu estava como estudante de psicologia, que é Na Acupuntura e os Transtornos Mentais, nós temos aqui uma relação, pessoal, de especificidades da depressão. Tá? O que acontece? No mundo ocidental, quando a gente fala em ansiedade, ou quando nós falamos em depressão, ou quando falamos que qualquer transtorno, que é esquizofrenia, enfim, ou mesmo um transtorno obsessivo, nós estamos falando de um diagnóstico fechado, né? E já para a medicina chinesa, não. Tá? Então, por exemplo, uma depressão, você vai ter 5 tipos de depressões. Ansiedade, nós vamos ter 6 tipos de ansiedade, 6 tipos de insônia. Por quê? Porque cada uma delas, de alguma maneira, elas também estão relacionadas aqui com os 5 elementos, certo? Então, eles subdividem, eles tentam fazer mais um diagnóstico mais diferencial ainda de um tipo de depressão. Então, a gente vai ter uma depressão relacionada com o elemento água, uma depressão relacionada com o elemento terra, com fogo, com metal e com a madeira. E aí, por exemplo, o elemento água, né? Como os rins, o elemento é o medo, então essa depressão ela está relacionada também com medo, medos e fobias, sem causa aparente, em situação de risco reduzido, uma falta de iniciativa. Então, a pessoa ela tem o elemento medo presente e também está em depressão. Né? Aqui, ó, o elemento terra, que era preocupação, aqui, ó, profusão de pensamentos, confusão, preocupação, aqui. Então, ela tem a depressão e tem também o elemento da depressão e da preocupação. No elemento fogo, é um entusiasmo, aquilo que eu falei da euforia, né? A raiva está aqui no elemento madeira e o metal, né, seria o elemento da tristeza com a tristeza mesmo, melancolia, resignação, etc. Então você vê que
quando a gente faz um cruzamento dos elementos da depressão, né, do diagnóstico depressivo, tal como a gente conhece no mundo ocidental, com o Zhang aqui, né, com os órgãos, nós vamos ter aqui um diagnóstico diferencial, e esse diagnóstico diferencial vai nos dar um tipo de tratamento diferente, com pontos diferentes na acupuntura. Por isso que é importante a gente entender que tipo de depressão a pessoa está sofrendo. Se é uma depressão de excesso, se é uma depressão de carências, se é um excesso de fogo, se é um excesso de metal, um excesso de terra, de preocupação, porque cada um deles vai nos dar um tipo diferente de tratamento, tipo de pontos diferentes, certo? Uma abordagem distintas. Então, por exemplo, na insônia, nós temos aqui, primeiramente pega uma pessoa que ela fala, não, eu estou com problema de sono, mas como é o seu problema de sono? São pessoas que, por exemplo, não conseguem adormecer facilmente, são pessoas que têm dificuldade para entrar no sono, mas depois que elas entram, elas vão embora, elas conseguem dormir. Só que até ela entrar, às vezes é 3, 4 horas da manhã, por exemplo, né? Tem uma que elas até conseguem dormir, né, elas são induzidas ao sono, mas fica com aquele sono leve, sabe? Quando a pessoa diz, nossa, não dormi nada, fiquei sempre pensando em alguma coisa, ficava despertando, dormindo, sempre aquele sono sem dormir, por exemplo, né? E outras que elas dormem, aí depois elas vão acordar. Então, se ela acorda, por exemplo, entre 1 e 3 da manhã, normalmente está relacionado mais com o elemento fígado, porque é a hora do fígado. Se ela acordou entre 3 e 5 da manhã, tem a ver com a hora do pulmão. Então, pode ser até uma pessoa que esteja, né, em depressão, com a melancolia. E o outro tipo aqui, não dorme durante a noite inteira, né? Então, pessoa que realmente está, já no caso aqui, mais profundo, né? Um pouco mais crônica, né? Quer dizer. Então, cada um disso aqui é um diferencial. Mas aí a gente vai entrar, por exemplo, né? Como mais um diagnóstico diferencial para saber ali, dentro dos 5 elementos que a gente colocou, por exemplo, um tipo de insônia, que são 6 tipos de insônia que são classificados, né? Nós temos, por exemplo, a estagnação da energia do fígado, que vai se converter em fogo. E aí nós vamos ter como sintomas principais nesse tipo de insônia, né? A pessoa não consegue conciliar o sono, ela vai ter durante o dia principalmente raiva, às vezes a pessoa acorda e já fica com raiva de ter acordado, né? Ou durante o dia, para pequenas coisas, uma irritabilidade assim, muito exacerbada, pessoas que têm pesadelos, né, ela sente queimação, são pessoas, até quando você olha para elas, são pessoas que estão mais vermelhas, assim, rúbias, né, você vê que o rosto dela, né, aquele calor subindo. Então ela vai ter todos esses sintomas aqui, ó, amargor na boca, constipação, urina escassa, vermelha, né, pouca água, né, língua avermelhada, aí você faz um diagnóstico de língua ou de pulso para aquelas pessoas que fazem esse tipo de diagnóstico diferencial, certo? E aí, para cada uma das insônias, né, nós vamos ter características diferentes, e aqui esse diagnóstico diferencial que é muito importante, que é inclusive uma das coisas que eu faço, porque inclusive o meu trabalho de final de curso foi sobre a insônia e a acupuntura, que na época eu estava trabalhando no laboratório do sono lá no hospital universitário, e para mim, eu aproveitei, fazendo o meu curso de psicologia, eu fiz o trabalho, né, ligando o sono com a acupuntura, e desenvolvi então um questionário, né, onde que eu consigo, né, assim, de alguma maneira entender que tipo de insônia que a pessoa está passando pelas suas características, né. Então aqui para vocês verem que são 6 tipos, né. Obviamente que vocês não vão entender absolutamente nada que não é da acupuntura, obviamente, né. Mas aqui a gente tem estagnação do fígado, né, o calor da fleuma perturba o coração, deficiência de sangue no coração e no baço. Cada um desses tipos de insônia aqui, pessoal, são características diferentes, tá? São sintomas diferentes, tá? Que você pode ter você pode ver como excesso, tá? Como de deficiência. Então, às vezes a pessoa ela não dorme porque ela está com excesso de fogo, ela está acelerada, ela está muito quente, né? E isso faz ela não conseguir induzir ao sono, a mente ela fica pilhando, né? Como a gente costuma dizer. Ou então com deficiência, né? Quando a pessoa ela está fraca demais, ela também não consegue dormir, porque ela está desequilibrada dentro lá do nosso yin e do yang inicial.
Muito bem, pessoal. É isso aí que eu tinha para passar. No meu canal do YouTube eu tenho vídeos onde que eu falo especificamente, por exemplo, das ansiedades ou da insônia. Eu falo cada uma delas, explico cada uma delas, mas aí são vídeos bem maiores, tá? São vídeos às vezes até de 40 minutos, 30, 40 minutos, onde que eu dou umas miuçadas. Vocês podem estar procurando lá. Estou disponível aqui em Brasília para quem tiver interesse em fazer, né, conhecer o meu trabalho e fazer algumas sessões. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima.